normas gerais de direito financeiro. A Lei 4.320 de 64 determina essas normas gerais de direitos financeiros para a elaboração e controle do orçamento da União, do Estado e do município. Ao longo dessa aula, nós vamos estudar melhor essa lei através dos exercícios que a gente selecionou e buscar novas informações sobre essa importante lei no controle e na execução desse direito financeiro no orçamento brasileiro. Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, assim como o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, elas são elaboradas pelo Executivo e enviado para o Legislativo. O Executivo tem o poder e o compromisso de realizar o controle interno, e o Legislativo tem o poder e o compromisso constitucional de realizar o controle externo. O Legislativo tem a tarefa, mediante o controle externo, de zelar pela boa execução do orçamento. Isso porque o Legislativo recebeu da Constituição a função da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Já o Executivo tem o poder de elaborar e enviar o orçamento ao Legislativo. Eu convido você para fazer a questão 1. O PPA 2008-2011 organiza as ações do governo em 3 eixos: crescimento econômico, agenda social e educação de qualidade. O plano estabelece as metas e as prioridades a serem cumpridas pelo governo, que ao mesmo tempo são referências ao setor privado. Com isso, assinale a opção correta relativa ao PPA. Item A. O PPA define as prioridades e metas a serem atingidas por meio da execução dos programas e ações previstos na LOA. Para que isso ocorra, a LDO deve definir quais serão as diretrizes para a elaboração do plano. Item B. O PPA deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Item C. Com base no PPA, o setor privado da economia define a sua estratégia de investimento e de orçamento, uma vez que o plano traz importantes informações sobre a economia brasileira e os investimentos públicos do país para o período de 8 anos. Item D. Os programas finalísticos que integram o PPA são aqueles voltados à oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas públicas e para o apoio administrativo. Para tanto, são importantes as ações que atendam ao objetivo de cada programa e a sua priorização na LDO. Item E. A gestão do PPA independe dos princípios de eficiência, eficácia e efetividade. Contudo, compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão anual dos programas. Para tanto, o Poder Executivo manterá sistemas de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do plano. Com relação a essa questão, gostaria de comentar os seguintes pontos. O PPA é publicado a cada 4 anos, sendo válido para 4 exercícios financeiros. Sua elaboração é de responsabilidade de todos os ministérios, coordenada pela Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o SPI-MPO, e contempla os dispêndios de capital e as metas físicas, detalhe, metas físicas que devem ser alcançadas no período. E você, que está se preparando para as grandes provas de finanças públicas, preste atenção
nesse parágrafo, ou seja, nesse ponto super importante, o PPA deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, ou seja, programas de médio e longo prazo, que envolvem mais de um exercício. Então é fundamental nós termos a visão dentro da Constituição, ou seja, finanças públicas, na nossa Constituição de 88, que o PPA ele traça essas metas e objetivos, diretrizes de médio e longo prazo para os 4 anos seguintes. Relembrando um pouco a questão, nós temos que o PPA dessa primeira questão é relativo a 4 anos subsequentes. Ele foi elaborado em 2007 pelo presidente Lula, então impulsado para o seu segundo mandato em 2007. Ele elabora e até agosto de 2007 ele envia esse plano plurianual para o Legislativo para ser aprovado e representar um documento de diretriz, que nem a gente comentou, diretriz para os próximos 4 anos nesses investimentos físicos, nessas metas físicas que venham a atender, né, aos objetivos da nossa população. O plano plurianual, dentro dos princípios orçamentários, ele está baseado nos princípios de eficiência, eficácia e efetividade. Portanto, nós temos como gabarito dessa questão 1 a letra B. O PPA deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Convido você para fazer a próxima questão, a questão 2. Elaboração, estudo, aprovação, execução e avaliação são sequências das etapas desenvolvidas no processo orçamentário denominado. Item A, plano de diretrizes orçamentárias. Item B, ciclo orçamentário. Item C, plano plurianual. Item D, planos orçamentários anuais. E item E, sistema de planejamento integrado. Cabe destacar sobre essa questão é que o processo de elaboração do orçamento público no Brasil obedece a um ciclo integrado ao planejamento de ações, que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, compreende o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Elas estão interligadas dentro desse ciclo orçamentário, no qual o Executivo elabora e envia o plano plurianual ao Legislativo. O Legislativo faz as emendas, discute na comissão mista parlamentar esse orçamento e, consequentemente, aprova o orçamento para que esse orçamento volte ao Executivo e dê o poder dele constitucional de executar as obras, né, e as despesas necessárias para o desenvolvimento do Brasil e, lógico, para a máquina administrativa. Então, o ciclo orçamentário é uma interligação entre poderes, entre o poder executivo e o poder legislativo. É muito importante que o chefe do executivo, o presidente da República, ele tenha uma boa relação com o Congresso Nacional, com o Legislativo, no sentido dele ter seu orçamento aprovado e, consequentemente, poder executar o seu plano de governo, o seu plano de ação no sentido, com foco de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Com isso, essa questão tem como gabarito a letra B, é o ciclo orçamentário. Vamos fazer a questão 3, uma questão da ESAF. A Lei 4.320, de 64, estabelece 2 sistemas de controle da execução orçamentária, interno e externo. Segundo a Constituição Federal de 1988, não é objeto do sistema de controle interno, item A, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Item B,
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Item C, avaliar a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Item D, exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Item E, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal ou a município. Em resumo, argumenta-se que cada um dos poderes tem um papel fundamental na concepção, formulação, execução e controle do orçamento federal, que é o ciclo orçamentário. O Executivo tem um papel constitucional da elaboração, execução e do controle interno do orçamento. Já o Legislativo tem o poder constitucional no sentido de apreciação, aprovação e controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Já o Judiciário, ele realiza o julgamento de irregularidades aferidas no controle. E o Ministério Público, quando acionado, realiza as investigações e abre processos para incriminar os responsáveis por irregularidade. Com isso, o gabarito dessa questão é a letra B, pois não é objetivo do controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Próxima questão, questão de número 4. Em relação ao Tribunal de Contas da União, TCU, assinale a afirmativa incorreta. Detalhe, eu quero a incorreta. Item A, ao TCU compete apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Item B. Compete ao Tribunal de Contas da União apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Item C. Entendendo o TCU irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Item D. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. E item E. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Com relação ao Tribunal de Contas da União, a Constituição de 88 deixa claro. E aí eu peço uma leitura e uma atenção especial para você. Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 3º, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Neste caso, nessa questão, o gabarito é a letra A. Veja bem, ela é incorreta e eu peço a atenção de você numa leitura bem atenta desse item. Ao TCU, compete apreciar
para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Aí, excetuadas, faltou a palavra ali, excetuadas, que nem diz na Constituição. É uma questão com grau de detalhe muito elevado. Excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Despesa pública e princípio da legalidade. As despesas públicas no Brasil, elas estão regulamentadas pela Lei 4.320 de 64. E, na sua categoria econômica, ela pode ser dividida em duas grandes áreas, que é a despesa corrente e a despesa de capital. Vamos começar pela primeira despesa governamental. As despesas correntes são as despesas da administração pública com a finalidade de promover a execução e manutenção da ação governamental. Já as despesas de capital ocorrem quando a administração pública amplia a capacidade produtiva da economia, que é o investimento público, com o objetivo de apresentar as diferenças entre as despesas correntes e as despesas de capital e, consequentemente, seu impacto nas finanças públicas. Gostaria de ver a tabela a seguir, que mostra, inicialmente, a conta corrente do setor público, pelo lado das despesas e receitas correntes. Na questão de débitos correntes do governo, temos o consumo do governo, transferência do governo, subsídios e gasto com juros da dívida pública. E, por último, o saldo do governo em conta corrente, que é o resultado dele. Pelo lado dos créditos, temos as receitas correntes, tributo direto, tributo indireto e outras receitas correntes, líquidas, se for o caso. Perceba que na tabela não se inclui o gasto com capital, ou seja, a despesa com capital. Aí eu chamo a atenção de você, que a despesa de capital é o gasto o investimento governamental, é o IG. Com isso, o déficit público, ou seja, a saída total de recursos do governo, déficit público, é igual ao investimento governamental menos o saldo do governo em conta corrente. O déficit público, que é contabilizado por essa despesa de capital, que é o investimento governamental, menos o saldo da conta corrente do setor público, ele pode ser apresentado e mensurado sobre duas óticas, duas metodologias de apuração. A primeira delas seria o déficit público nominal, que nesse caso seria o investimento governamental menos o saldo do governo em conta corrente, incluindo as despesas financeiras e as receitas financeiras. Aí teremos o déficit nominal. Por outro lado, nós podemos ter o cálculo do déficit público pelo conceito primário, sendo déficit público igual ao investimento governamental, que é despesa com capital, menos o saldo do governo em conta corrente, excluindo, ou seja, retirando as despesas do governo com juros da dívida interna, externa e as receitas financeiras. Então, se a gente excluir da conta corrente do governo as receitas e as despesas financeiras, nós temos o déficit público primário, mas sempre seguindo essa lógica de que o déficit público se contabiliza a partir do investimento governamental menos o saldo do governo em conta corrente. Vamos à questão 5, que exemplifica esses pontos. Prova da ESAF. Do ponto de vista fiscal, o déficit público é medido a partir do resultado primário. Isto posto, é correto afirmar. Item A. O resultado primário corresponde à diferença entre receitas não financeiras e despesas não financeiras. Item B.
Entende-se por receita não financeira a receita orçamentária arrecadada mais as operações de crédito, as receitas de privatização e as receitas provenientes de rendimentos de aplicações financeiras. Item C. Entende-se por despesas não financeiras a despesa total, aí incluídas aquelas com amortização e encargos da dívida interna e externa, amortização mais juros. Item D. Do ponto de vista fiscal, ou pelo critério acima da linha, ocorre déficit público quando o total das receitas não financeiras é superior às despesas não financeiras. Item E. Nos casos em que o total das receitas próprias de um ente público, sem considerar empréstimos, é inferior às despesas realizadas, temos o superávit primário. O resultado primário são as receitas primárias menos as despesas primárias. As receitas primárias correspondem ao total das receitas orçamentárias, deduzidas, excluindo as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicação financeira e retorno de operações de crédito, juros e amortizações, o recebimento de recursos oriundo de empréstimos concedidos e as receitas de privatizações. Já as despesas primárias correspondem ao total das despesas orçamentárias, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra A. O resultado primário corresponde à diferença entre receitas não financeiras e despesas não financeiras. Como a gente comentou, o déficit público primário é igual ao investimento governamental menos o saldo do governo em conta corrente, excluindo as despesas financeiras e as receitas financeiras do setor público. Vamos para a próxima questão. Questão 6. ESAF. De acordo com os fundamentos de finanças públicas, assinale a única opção correta. Item A. O déficit público é equivalente à diferença entre o valor dos investimentos privados e a poupança do governo em conta corrente. Item B. O déficit nominal é menor que o déficit primário. Diferença essa que é tanto menor quanto maior for a taxa de inflação no período em consideração. Item C. A carga tributária líquida representa o total de impostos arrecadados no país. Item D. O financiamento do déficit público tem como única fonte de recursos a venda de títulos públicos ao setor privado. E item E. O conceito de necessidade de financiamento do setor público contempla como setor público o governo central, os governos regionais, estados, municípios e Distrito Federal, a Previdência Social, as empresas estatais e as agências descentralizadas. Podemos deixar claro que o déficit público é igual ao investimento do governo, do setor público, menos a poupança do governo, não o investimento privado, como o item A comentou. Com isso, o déficit público é igual ao IG, que é a despesa de capital, ou seja, o investimento governamental, menos o saldo do governo em conta corrente. A carga tributária líquida, pelo conceito de finanças públicas, é igual à carga tributária, a arrecadação tributária do governo, menos as transferências governamentais. E as necessidades de financiamento são apuradas nos 3 níveis de governo, quais sejam federal, estadual e municipal. O resultado dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social recebe o nome de necessidade de financiamento do governo central, enquanto que o resultado de orçamento de investimentos recebe o nome de necessidades de financiamento das empresas estatais. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra E. O conceito de necessidade de financiamento do setor público contempla como setor público o governo central, os governos regionais, estados, municípios e Distrito Federal, a Previdência Social, as empresas estatais e as agências
descentralizadas. Técnica de realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. O processo de realização da despesa pública orçamentária no Brasil segue as diretrizes e normas estabelecidas pela Lei 4.320 de 64, que envolve as questões de empenho, liquidação e pagamento. Então, eu convido você para fazer a questão 7 da Fundação Getúlio Vargas. Diz o seguinte a questão: em relação à despesa pública, assinale a afirmativa incorreta. Eu quero a incorreta. Item A: liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Item B: o empenho de despesa é ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Item C: despesas de capital são voltadas para a manutenção de serviços já criados ou para a realização de obras de conservação de bens imóveis. Item D: o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após regular a liquidação. Item E: é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Podemos esclarecer o seguinte: o empenho consiste, sem sombra de dúvida, na reserva de dotação orçamentária para sua finalidade. Ela, é importante deixar claro, é o primeiro estágio e forma o principal instrumento da administração para o controle da execução do orçamento. Muito importante para esse controle. Já a liquidação é o segundo estágio da despesa pública. É o procedimento que o setor público realiza para verificar o direito adquirido pelo credor, ou seja, que a despesa foi regularmente empenhada, que de fato, a contribuição para os cofres públicos ocorreram. Já a liquidação, o pagamento em si, consiste na geração desse boleto e no crédito para o devedor do Estado. Agora, um outro conceito que envolve essa questão que a gente acabou de analisar é despesa de capital. E com isso, eu peço a sua atenção no conceito de despesa de capital do setor público orçamentário, que significa: ocorre quando a administração pública amplia a capacidade produtiva da economia, através da formação bruta de capital público, por exemplo, realização de obras, compra de máquinas e equipamentos novos. Então, de fato, a despesa de capital consiste na ampliação da capacidade produtiva, com novas rodovias, novas ferrovias, escolas, hospitais do setor público. Neste caso, o gabarito dessa questão é a letra C, a incorreta. Despesas de capital são voltadas para a manutenção de serviços já criados ou para a realização de obras de conservação de bens imóveis. Nesse caso, essas despesas voltadas para a manutenção de serviços já criados no setor público, elas são despesas correntes e não despesas de investimentos, não despesas de capital. Por isso que ela se encontra incorreta. Vamos para a próxima questão. Questão 8, Fundação Getúlio Vargas. Com base nas normas gerais sobre finanças públicas, assinale a afirmativa incorreta. Item A: a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Item B: é facultado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Item C: o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Item D: as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. Item E: as disponibilidades de caixa dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Podemos fazer o seguinte comentário:
com base na Constituição Federal de 88. Artigo 164. Argumenta: a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º desse artigo. É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2º. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Percebam que essa questão ela foi obtida nesse artigo da Constituição que a gente acabou de ler. E, fazendo uma leitura bem atenta, e até mesmo dos propósitos do Banco Central na nossa sociedade, temos que o gabarito dessa questão é a letra B, pois ela está incorreta. A letra B argumenta o seguinte: é facultado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Veja bem, não é facultado ao Banco Central, é vedado. O Banco Central não pode fazer empréstimos ao Tesouro Nacional e às empresas que não sejam do setor financeiro, no caso brasileiro. Eu agradeço a sua atenção nessa aula e convido vocês para dicas de estudo. Eu quero indicar para você um livro clássico de finanças públicas. O livro se chama Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil, do Fábio Jambiage e Ana Cláudia Além, da editora Campos. Ele envolve vários conceitos de déficit público, déficit primário, resultado nominal, resultado operacional, que é fundamental você fixar para a sua prova de concurso público.